Bom dia, meus amados irmãos, por esse Brasilzão afora, também alguns irmãos de outros países que já têm contactado com a gente aqui, né? Um abração para todos os irmãos. Eu gostaria de abraçar a todos pessoalmente, mas é impossível, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos, né? E agradecer os irmãos Testemunha de Jeová que têm assistido o meu vídeo, que eu tenho visto que eles têm assistido por causa da quantidade de dislike que tem. Então eu vejo que eles têm assistido bastante meus vídeos. Então eu gostaria de agradecer a eles por isso e dizer que graças a Deus que eu estou cumprindo o meu objetivo. Que eu tenho o objetivo de atingir todos, mas eles principalmente, porque eles estão presos numa armadilha, precisando de ser libertados, precisando de ouvir a verdade para ser libertado. E graças a Deus eu estou conseguindo esse objetivo, que é alcançá-los, né? Para tentar ajudar eles de alguma maneira, né? Embora eu sei que é um pouco difícil, porque eles estão aprisionados, né? Aprisionados naquela armadilha, mas ainda tem muitos que ainda está de coração aberto. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre Jesus. Jesus, na sua curta passagem aqui na Terra, Jesus mostrou o quanto ele ama a vida. A vida e a saúde física, tanto quanto a saúde espiritual, estava sempre em primeiro lugar para Jesus. A lei para Jesus ficava relegada a segundo plano quando o assunto era saúde e vida. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Jesus fez muitas curas no sábado, coisa que era proibido pela lei. Os fariseus eram exímios cumpridores da lei e, portanto, condenava Jesus por isso. Certa ocasião, passando Jesus e seus discípulos por uma plantação num sábado, e seus discípulos estavam com fome, ele permitiu que eles apanhassem espigas para se alimentar. Mais uma vez, os fariseus acusaram Jesus por violar a lei. Então Jesus os alertou ali aqueles fariseus, do que aconteceu com Davi. Quando Davi e os homens que estavam com ele estiveram fome, entraram no templo, onde era permitido apenas os sacerdotes entrar, e comeram os pães da preposição, coisa que só os sacerdotes podiam comer, né? Então, veja que Jesus lembrou os fariseus disso aí, que Davi fez isso, e no entanto Davi não foi condenado por isso, né? Porque Jesus sabia que eles estavam com fome e eles não podiam morrer de fome. Com isso Jesus diz que quando se trata de vida, vale até infringir as leis. Jesus mostrou que os humanos têm um jeito de ver as coisas e Deus tem outra. Atualmente existe um grupo, né? Existe um grupo de homens bem semelhante a esses fariseus do tempo de Jesus. Trata-se do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Esse grupo impõe proibições arbitrárias às TJs e, em muitos casos, levando à morte. É o caso das transfusões de sangue, tratamento moderno que salva a vida. Mas não é só isso. Por muito tempo, eles proibiram transplante de órgãos, dizendo ser canibalismo. E também por muito tempo eles proibiram as Testemunhas de Jeová de se vacinarem. Aliás, de se vacinarem. Por muitos anos eles proibiram as Testemunhas de Jeová de se vacinarem. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para esse corpo governante. Corpo governante, analisa bem a minha pergunta e responda com o coração. Se houvesse transfusão de sangue nos dias de Jesus, ele ia proibir alguém que está no leito de morte de tomar uma transfusão de sangue só porque isso iria contra a lei? Será que Jesus faria isso? Né? Vocês analisam aí, né? Vocês analisam, né? Se Jesus faria isso. E vocês fazem, não é mesmo?
sacrificam até criancinhas indefesas em função da lei, né? Você, corpo governante, vocês, corpo governante, uma hora se dizem Cristo, outra hora se dizem irmãos de Cristo. Mas as atitudes de vocês não são compatíveis com as atitudes de Cristo. Jesus fez uma pergunta aos fariseus e eu vou devolver essa pergunta ao corpo governante das Testemunhas de Jeová. Jesus perguntou para os fariseus assim, o que eu vou perguntar ao corpo governante. Por que transgride os mandamentos por causa das vossas tradições? Por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Quem maldisser, isso é a lei dizia, e o corpo governante não olha isso. Quem maldisser pai e mãe, seja punido de morte. Os fariseus eram muito zelosos na lei, mas desconsideravam essa lei, deixando pai e mãe na miséria para fazer as doações dos bens. Não é isso que acontece hoje em dia? Não é isso que os fariseus faziam que acontece hoje em dia? Olha, não é isso que o corpo governante faz? Manda filho desprezar pai e mãe, manda pai e mãe colocar filhos para fora de casa. Veja, meus irmãos, você sabe que o adolescente, aquela fase de adolescência é uma fase que o adolescente é rebelde, o adolescente está se descobrindo, o adolescente não quer muito obedecer pai e mãe. Então é nessa hora que os adolescentes mais precisam do pai e da mãe. Agora veja, um filho adolescente comete um erro, nessa hora que o filho adolescente mais precisa do pai e da mãe para corrigir ele daquele erro, para colocar ele no caminho, o corpo governante manda que pai e mãe coloquem o filho adolescente para fora de casa, né? Então o pai e a mãe têm que colocar o filho adolescente para fora de casa. Por quê? Tudo isso para não vituperar o nome da organização Torre de Vigia, ou seja, a organização Torre de Jeová. Veja, meus queridos amigos e irmãos, essa organização, que eu saiba até hoje, pode até ter outra organização religiosa que faz isso, mas que eu saiba não. Eu estou dizendo que é que eu saiba, não estou dizendo que ela é a única, porque pode ter outras, mas eu não sei de outras que fazem isso. Que eu saiba, a organização Torre de Vigia e o corpo governante são os únicos que eu saiba que pede para as pessoas doar os seus bens para a organização e ficar apenas com o usufruto. Por quê? No caso de morte do patriarca, a organização fica com os bens, a família fica com a miséria. Agora me responda, meus irmãos, essa organização é cristã? Será que Cristo desejou ver alguém na miséria? Certo dia Cristo falou assim, que aquele pai de família que não faz provisões materiais para a família, ele é pior do que alguém sem fé. E aqui o corpo governante está incentivando o pai e mãe a doar o que tem para a organização, e no caso de morte ali dos patriarcas da casa ali, a organização fica com os bens e a família fica na miséria. Então, agora vocês imaginem se essa organização é cristã. Então, portanto, veja, meus irmãos, o que importa para Jesus, o que importava naquele tempo e continua importando para Jesus até hoje, é a vida. E para essa organização, o que importa? O que importa para essa organização? Que eles me respondam, né? Que eles respondam o que importa para eles.